Capítulo 19. Rico em misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Efésios 2, 4. As obras colecionadas de Thomas Goodwin constituem 12 volumes, cada um com cerca de 500 páginas, com letra pequena e uma escrita densa. O volume 2 se dedica inteiramente ao capítulo 2 de Efésios. Esse volume é uma série de sermões e Goodwin desacelera bastante quando chega ao versículo 4, dedicando diversos sermões a um único versículo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Os versículos 1 a 3 nos dizem por que precisamos de salvação. Estávamos mortos espiritualmente. O versículo 5 e 6 nos dizem o que é essa salvação. Deus nos dá vida. Mas o versículo 4, bem no meio, que diz que Deus nos salvou. O versículo 1 a 3 tem o problema. O versículo 5 a 6 a solução. E o versículo 4 a razão de que porque Deus quis consertar esse problema em vez de nos deixar por conta própria. Qual foi a razão? Deus não é pobre em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. Em nenhum lugar da Bíblia Deus é descrito como sendo rico em qualquer outro ponto. Apenas diz que Ele é rico em uma coisa, misericórdia. O que isso significa? Significa que Deus é diferente do que aquilo que naturalmente acreditamos Ele ser. Significa que a vida cristã é uma raspagem vitalícia de pensamentos tíbios sobre a bondade de Deus. Em sua justiça, Deus é rigoroso. Em sua misericórdia, Deus é transbordante. Ele é rico para com todos, isso é, Ele é infinito, transbordante em bondade. Ele é profusão de bondade. Ele é o bem se derramando em riquezas. Ele é bom em abundância. Assim como o Antigo Testamento duplica a ideia de misericórdia, em Jeremias 31, 20, o Novo Testamento chama Deus de rico em misericórdia. Tendo analisado nos capítulos anteriores as antecipações no Antigo Testamento, ao que explode em cena na história humana em Mateus 11, 29 e a cada episódio nos 4 evangelhos. Agora, retornamos ao Novo Testamento para os nossos últimos capítulos. Efésios 2,4 diz: Deus é rico em misericórdia. Ele é, não se tornou. Uma afirmação dessas nos leva ao recesso mais profundo do Criador, no Santo do Santo Celestial, para além do véu interior, desvelando a nós o centro pulsante do ser e da natureza de Deus. Ele é a fonte de toda misericórdia. Isso é natural para Ele, em sua natureza e disposição. Porque quando demonstra misericórdia, Ele o faz de todo o coração. É por isso que Ele tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,18. É por isso que Davi reconhece numa oração a Deus que a misericórdia demonstrada a Ele fora conforme o seu coração. 1 Crônicas 17:19. Ele é a fonte de misericórdia. Ele é bilionário na moeda da misericórdia. E as retiradas que fazemos ao pecar durante nossa vida aumentam a fortuna dele em vez de diminuir. Como isso é possível? Porque a misericórdia é o que ele é. Se a misericórdia fosse algo que ele simplesmente possui, enquanto sua natureza mais profunda fosse algo diferente, haveria um limite para quanta misericórdia ele poderia dar. Mas se ele é essencialmente misericordioso, então derramar misericórdia para ele é simplesmente agir de acordo com quem ele é. É simplesmente ser Deus. Quando Deus demonstra misericórdia, ele age sendo ele mesmo. Novamente, isso não significa que ele é apenas misericórdia. Ele também é perfeito, justo e santo. Ele é
retamente irado contra o pecado e pecadores. No entanto, seguindo a forma que as Escrituras falam sobre Deus, esses atributos de padrões morais não refletem o seu coração mais profundo. O texto prossegue para juntar a natureza de Deus, ser rica em misericórdia, com seu grande amor. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com quem nos amou. Considere o que Goodwin diz. Onde há mera menção hipotética ou interrogativa sobre se Deus abandonará ou lançará fora o seu povo ou não, você verá que ele a descarta com a maior indignação devido à grandeza de seu amor. Ele fala com o maior desprezo de sequer haver tal ideia em Deus. Ele fica tão possuído por amor ao seu povo que ele nem quer saber do contrário. Sim, o seu amor é tão forte que se há alguma acusação, se em algum tempo o pecado ou o diabo acusaram, isso só faz Deus abençoar mais. O seu amor é tão violento, tão fixo, que isso torna oportunidade para ele abençoar ainda mais. Quando as Escrituras falam do imenso amor com que Deus nos amou, precisamos entender o ponto que Goodwin ressalta. O amor divino não é mera tolerância, longanimidade ou paciência. Embora realmente ele nos suporte, o seu amor é mais profundo e mais ativo. O seu amor é imenso porque ele vem à tona ainda mais forte quando a pessoa amada é ameaçada, mesmo se a ameaça resulta de sua própria tolice. Entendemos isso a nível humano. O amor de um pai terreno emerge dentro dele quando vê seu filho sendo acusado ou afligido, mesmo se a acusação é justa e a aflição é merecida. Uma aflição renovada ferve dentro dele. E é aí que entra a misericórdia. Ele nos ama. Como Goodwin fala repetidamente em um de seus sermões em Efésios 2:4, com um amor invencível. À medida que o amor sobe, a misericórdia desce. O imenso amor enche o coração dele e a rica misericórdia flui desse mesmo coração. Talvez tudo isso pareça um pouco abstrato. Misericórdia e amor são conceitos um pouco vagos, afinal, eles soam bem, mas o que isso quer dizer no seu desânimo de segunda-feira, no meu cansaço de quarta-feira, na minha solidão das noites de sexta-feira e no meu tédio de manhã de domingo? Duas reflexões podem ajudar. Uma sobre a necessidade dessa rica misericórdia e a outra sobre a incorporação dessa rica misericórdia. Em primeiro lugar, a necessidade da rica misericórdia, Efésios 2:4, não sai andando sozinho. É uma curva de um rio caudaloso que corta os 6 capítulos de Efésios e a queda d'água logo acima de Efésios 2:4 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Cristo não foi enviado para endireitar pessoas machucadas, ou acordar quem está dormindo, ou para alertar desviados, ou para inspirar entediados, ou para tirar preguiçosos do lugar, ou para educar ignorantes. Ele veio para ressuscitar os mortos. Considere o impacto geral desses 3 versículos. Paulo não está falando do pecado da forma como estamos acostumados. Eu escorreguei, não era o que eu queria fazer, estou lutando com isso. Paulo identifica o pecado como fluxo total, abrangente e inexorável de nossas vidas.
Os nossos pecados não são tanto como um homem na maior parte saudável, ocasionalmente gripado, mas sim como um homem que está enfermo da cabeça aos pés. Ou, para levar a linguagem de Efésios 2 a sério, um homem que está morto. Estamos seguindo Satanás, o príncipe do poderio do ar, mesmo sem saber. O poder do inferno não só era aquilo a que cedíamos, era algo dentro de nós. O espírito que agora age nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. A ira divina é tão merecida, tão apropriada, que é como se fôssemos filhos dela. Não escorregamos de vez em quando nas paixões da carne. Nós vivíamos nessas paixões. Era o ar que respirávamos. Assim como a água está para o peixe, a feiura desordenada do desejo era para nós. Inspirávamos rejeição a Deus e inspirávamos a autodestruição e o juízo muito bem merecido. Por detrás de nossos sorrisos, na mercearia e dos cumprimentos educados com os vizinhos, entronizávamos silenciosamente o eu e esvaziávamos a nossa alma da beleza, dignidade e adoração para quais fomos feitos. O pecado não era um lapso, era o que definia a nossa existência a cada momento, em cada aspecto. Palavra, pensamento e sim, até nos desejos. Fazendo a vontade da carne e da mente. Não só vivíamos em pecado, nós gostávamos de viver em pecado. Era o nosso tesouro precioso, o nosso anel de Gollum, o nosso prazer secreto. Em suma, estávamos mortos, totalmente inutilizados. E é isso que a misericórdia curou. Bem, você pode dizer que isso não te descreve completamente. Você cresceu num lar estruturado, foi à igreja, nunca fez mal para ninguém, nunca foi preso e foi um bom vizinho. Mas olha o que Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. Certamente não. Este é Paulo, o ex-fariseu, o legalista dos legalistas. Na sua palavra, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Filipenses 3, versículos 5 ao 6. Como ele poderia se incluir entre aqueles que se entregam às paixões da carne? Ele se descreveu assim mais de uma vez. Várias vezes em Atos, como em Filipenses 3. Paulo narra a sua vida anterior como instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais. Atos 22, 3. Ou segundo o mais severo grupo da nossa religião. Atos 26, 5. Desde pequeno. Atos 26, 4. Entretanto, assim como em Tito 3, ele novamente identifica sua vida pregressa assim. Insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres. Tito 3:3. Então, qual vai ser? A única maneira de compreender esses dois tipos de passagens é entender que podemos ventilar nossas paixões carnais, tanto quebrando todas as regras, quanto observando todas elas. De todo modo, precisamos de ressurreição. Podemos ser pessoas mortas, imorais ou morais. De todo modo, estamos mortos. A misericórdia de Deus desce e purifica não só pessoas obviamente ruins, mas pessoas fraudulentas boas. Ambas igualmente precisam de ressurreição. Cristo é rico em misericórdia. Ele não retém misericórdia de algum tipo de pecador, ao mesmo tempo em que estende a outro, porque a misericórdia é quem ele é, sendo rico em misericórdia. Emerge misericórdia de seu coração para todo tipo de pecador. A sua misericórdia vence até mesmo a morte de nossas almas e a existência vazia de zumbi em que naturalmente nascemos.
A misericórdia de Efésios 2:4 não parece distante e abstrata quando sentimos o peso de nossos pecados. Em segundo lugar, a incorporação da rica misericórdia. A riqueza da misericórdia divina se torna real a nós, não só quando percebemos a nossa depravação natural, mas também quando vemos o rio de misericórdia que flui do coração de Deus assumir forma humana. Talvez a noção de misericórdia celestial pareça abstrata, mas se essa misericórdia se tornasse algo que podemos ver, ouvir e tocar. Isso é o que acontece na encarnação. Quando Paulo fala sobre a manifestação salvadora de Cristo, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou. Tito 2:11. A graça e a misericórdia de Deus estão vinculados e manifestadas em Jesus, a tal ponto que falar da manifestação de Cristo é falar da manifestação da graça. Segundo Sibbes, Cristo nada mais é que a pura graça revestida de nossa natureza. Portanto, quando olhamos para a misericórdia de Cristo nos 4 evangelhos, estamos vendo o que é ser rico em misericórdias. Como rico em misericórdias fala, como ele se porta com pecadores e como se comove com sofredores. Jesus não só provou que Deus é rico em misericórdias quando se submeteu à cruz e morreu em nosso lugar, para assegurar essa misericórdia. Jesus também nos mostra como a riqueza de Deus em misericórdia vive e fala. Em outras palavras, o amor de Deus é invencível. Para usar o termo de Goodwin, por causa da vinda de Cristo. Posteriormente, em Efésios 2:6, Paulo diz que nós agora mesmos estamos assentados com Cristo nos céus. Isso significa que se você está em Cristo, você é eternamente invencível como Ele é. Sibbes disse: se Cristo está livre de alguma coisa, qualquer coisa, eu estou livre disso. Isso não pode mais me atingir do que pode lhe atingir agora nos céus. Para Deus te desressuscitar, para Ele dar fim à sua rica misericórdia, o próprio Jesus Cristo precisaria ser abduzido do céu e recolocado na tumba de José de Arimateia. Esse é o nível de sua segurança. Considere a riqueza da misericórdia de Deus na sua vida. Ele não deixa trabalho por fazer. A própria natureza dele é encarar a morte e trazer vida. Ele o fez decisivamente de uma vez por todas na sua conversão. Mas ele continua a fazê-lo vez após vez na sua tolice e pecado, depois de sermos chamados como ainda provocamos a Deus. Pregou Goodwin. É assim com todos os cristãos. Mas ainda somos salvos porque o amor de Deus é invencível. Ele vence todas as dificuldades. Talvez, olhando os fatos da sua vida, você não saiba fugir da conclusão de que a misericórdia de Deus em Cristo não lhe alcança. Talvez você foi profundamente violentado, mal compreendido, traído por quem você deveria poder confiar, abandonado, explorado. Talvez você carregue uma dor que nunca será curada até o dia da sua morte. Você pode pensar: se a minha vida é para ser a prova da misericórdia de Deus em Cristo, eu não estou impressionado. Para você eu digo que a prova da misericórdia de Cristo para contigo não é a sua vida. A prova da misericórdia de Cristo para contigo é a vida dele. Ele foi violentado, mal compreendido, traído e abandonado, eternamente, no seu lugar. Se Deus enviou seu próprio Filho para trilhar o vale da condenação, rejeição e inferno, você pode confiar nele para trilhar os seus vales no caminho para o céu. Talvez você tenha dificuldade de receber a rica misericórdia de Deus em Cristo, não por causa dos que os outros lhe fizeram, mas por causa do que você fez para turbinar a sua vida. Talvez numa única discussão estúpida, talvez em milhares de pequenas decisões estúpidas, você desperdiçou a misericórdia dele e você sabe disso. Para você eu digo:
Você sabe o que Jesus faz com quem desperdiça a misericórdia dele? Ele dá mais misericórdia ainda. Deus é rico em misericórdia. Essa é a ideia. Quer alguém tenha pecado contra você, ou você tenha pecado e caído na miséria, a Bíblia diz que Deus não é mão de vaca com a sua misericórdia, mas sim mão aberta. Não é econômico e sim gastador. Não é pobre e sim rico. Esse Deus ser rico em misericórdia significa que as suas regiões de mais profunda vergonha e remorso não são hotéis que a misericórdia divina visita, mas lares em que ela mora. Significa que as coisas que mais lhe afastam, mais apertam o braço dele. Significa que a sua misericórdia não é calculista e calculosa como a nossa. É irrestrita, diluviana, extravagante e magnânima. Significa que a nossa persistente vergonha não é um problema para ele, mas o material que ele mais ama trabalhar. Significa que os nossos pecados não fazem o seu amor despencar. Os nossos pecados fazem o seu amor nos engolir ainda mais. Significa que no dia em que estivermos diante dele, calmamente e sem pressa, vamos chorar de alívio, chocados com a visão tão pobre que tínhamos do seu rico coração em misericórdia.